Olá, amigas artesãs do Centro do Artesanato. Hoje estou aqui para dar algumas dicas e ensinar vocês a fazerem a pátina provençal. É esta técnica aqui deste cabideiro e que você pode usá-la também em mini móveis, em móveis antigos, cristaleiras, inclusive roupeiros. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que a gente usa, quais os produtos e como que é o processo de fazê-la, ok? Então nós precisamos um MDF cru, qualquer peça, aqui eu tenho um porta-controle, tá? Tintas, duas cores, contrastantes. Então, neste cabideiro eu usei o rústico embaixo, que é o marrom, tá? E o ocre na parte de cima, tá? São duas tintas. A cera incolor, pátina e cera incolor. Nós vamos precisar uma lixa grossa, número 80, para fazer o lixado, e dois pincéis. O pincel para passar a cera, que é um pincel de cerdas mais firmes, e um pincel macio, que é para pintura da tinta, ok? Esses são os materiais que nós vamos usar para fazer a nossa pátina provençal. Eu já adiantei aqui para vocês e pintei uma plaquinha com a tinta marrom, tá? Essa plaquinha aqui eu vou ensinar vocês como que passa a cera, tá? É uma tinta, é num MDF, uma plaquinha de MDF, eu já passei um PVA marrom, tá? Inclusive aqui eu usei um cintilante que eu tinha, mas indiferente, ele vai aparecer pouco, tá? A cera incolor também, que é a mesma que essa aqui, tá? Uma de uso que eu já tenho. Então eu uso a cera numa superfície, não no isopor, tá? A gente faz a reciclagem na caixinha de leite, tá? Ou no vidro ou num potinho. Um pincel de cerdas durinhas, com pouca cera na ponta. Então eu vou pegar um pouquinho dessa cera e eu vou passar em cima desse marrom, nos cantos onde eu quero que descasque. A cera é somente onde eu quero que depois, quando eu for passar a lixa, descasque a tinta de cima, ok? Então eu vou passar nos cantos para dar aquele efeito envelhecido, algumas no meio, um riscadinho com um pouquinho mais de cera. Vocês vão perceber que começa a ficar um brilhozinho da cera, tá? Esse brilhozinho é onde a gente já passou, então através disso, como a nossa tinta é fosca, nós conseguimos ver aonde a gente já passou a cera. Normalmente os cantos, né, os cantos pode ser em 45 graus, vai virando a peça, que é onde fica o desgastadinho, aquele bonito, né, como nessa parte aqui, ó. Todos esses cantinhos aqui é porque tinha cera. Onde descascou é a cera. E sempre no sentido do comprimento da tábua. Até vou virar aqui para vocês verem melhor, ó. Aqui eu passei a cera no comprimento, depois a lixa também vai vir nesse mesmo sentido, ok? Então assim, o intervalo de secagem da cera também tem um tempinho, tá? Aqui então passo no sentido do comprimento, a cera, vamos pegar um pouquinho mais, aqui foi pouquinho, né? Um pouquinho mais de cera. Trabalho bem os cantinhos, posso espichar um pouquinho. Se eu quero um descascado maior, eu capricho um pouco mais na cera. Se eu quero mais delicado, eu uso menos cera, tá? Mas se for pouca cera, também não vai descascar. Então eu tenho que ter esse cuidado. Não precisa ter assim, ó, gente, sobra de cera, tá? Não precisa. Tira esse excesso, ela é rente à pintura, tá? Só em algumas oportunidades que você queira que descasque. Então, nos cantinhos aqui, né, já é suficiente, tá? Hoje nós vamos acelerar o processo aqui. Eu já deixei uma outra partezinha pronta. Eu vou ensinar vocês, porque a cera ela tem que ficar secando um pouquinho também, tá? Então, deixa ela secando e depois você vai aplicar duas demãos da tinta acrílica. Então, aqui, eu usei o ocre, poderia ser branca. Vocês podem fazer sobretons rosa escuro com rosa claro, azul escuro com azul claro. Então, duas cores contrastantes. Embaixo sempre a cor mais escura e em cima a mais clara, tá? Então, depois que essa cera deu uma secada, a gente vai usar as duas demãos com o pincel macio, tá? Foi o que eu já fiz aqui, ó. Eu já cobri, fiz uma outra plaquinha, já cobri essa cera com uma pintura normal de tinta, tá, pessoal? Vai pintar ela, vai cobrir, passar uma, seca, passa a segunda demão de tinta acrílica, ela vai ficar assim, tá? Quando ela já estiver coberta e seca, é que eu vou entrar com a lixa grossa, tá? Então aqui eu já tenho um pedaço de lixa. Procurem usar lixa branca, existem as lixas vermelhas e outras, mas elas marcam a tinta, tá? Então a lixa branca, essa aqui é uma lixa da Tigre, ó, lixa seco.
É uma lixa branquinha de grão graúdo, tem que ser um grão 80 para fazer o efeito riscado. Caso contrário, ele não puxa, ele fica só uma marquinha. E aí eu vou fazer no sentido onde eu passei a cera, que é no comprimento. Então eu vou puxar a lixa nesse sentido do comprimento da pintura, tá? E nos cantinhos. Aqui eu consigo pegar e vou lixar, tá? Eu vou passar a lixa e ele já começa a aparecer o descascadinho, tá? Então, eu vou passar a lixa no comprimento e ela já vai me dizer aonde eu tenho a cera embaixo. E eu já vou limpando e vai aparecendo a minha provençal. E aí eu dou uma caprichadinha um pouquinho mais aqui, né? Com a lixa. E eu vou tirando os cantinhos e o comprimento. Então, no momento que eu passei a lixa e ela me mostra onde eu já passei a cera embaixo, eu consigo lixar um pouquinho mais forte. Vejam que a tinta começa a sair aqui. Vou quebrando a minha lixa e vou puxando, tá? Aqui ela está mais aqui, tá? Ela vai aparecer um pouquinho mais desse lado aqui. Aqui em cima, posso virar minha peça, né? E fazer os outros cantos. Olha aí. Olha aqui. Onde tem a cera, ela vai descascar. Onde não tem, ela não vai. Então, não adianta nem insistir, né, gente? Onde tem a cerinha, ela vai dar aquele efeito descascadinho. E isso que eu falei no início pra vocês. Se vocês querem mais descascado ou menos, isso é a quantidade de cera que vai definir na hora da lixa, tá? Não adianta depois eu puxar, se não tiver cera ali, ela não vai descascar, tá, gente? Então, essa é a nossa dica. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Vocês podem fazer decoupagem com guardanapo em cima também, fica aquele aspecto mais envelhecido, fica muito bonito. E também usar um verniz acrílico fosco ou brilhante em cima da decoupagem. Se vocês quiserem deixar só na provençal, vocês podem dar um acabamento com a própria cera. Então, depois dela sequinha, depois que você lixou o suficiente, pode até pegar com um paninho, uma flanelinha e passar a cera por cima e depois dar uma lustradinha, ela já fica como acabamento. Fica a nossa dica, espero que vocês tenham aproveitado e todos esses produtos vocês encontram aqui no Centro de Artesanato de Erechim. Muito obrigada, um abraço a todos.